A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é a irmã Franciele, esposa do irmão Arnaldo. Vim aqui estar contando o meu testemunho para os irmãos, para estar edificando a vida de cada um, né? Dos que vão estar assistindo aqui, né? No canal Em Prol das Almas, contar o meu testemunho que aconteceu dia 1º. Já era para mim ter contado, né? Mas só que com o decorrer do dia a dia eu não consegui estar gravando esse áudio. E hoje, dia 9, segunda-feira, estou eu aqui para contar. Eu acompanhei, né, as lives do cooperador Fabiano, algumas lives da irmã Nice. E no dia 1º, eu estava lá na casa da minha mãe, né? Aí eu estava sentada, conversando com o esposo da minha mãe e tudo. E toda hora a gente conversando, né, sobre Deus, né, sobre as coisas que não agradam e as coisas que desagradam e agrada a Deus, né? E as coisas que não vão entrar no reino do céu. Ali a gente conversando, né? E ele ali ouvindo, né? Glória a Deus, aleluias. Ele pegou e tudo ele falava de Deus, mas ele colocava a Nossa Senhora Aparecida na frente, né? Tipo, ele falava assim: "Ah, eu oro sempre a Deus e coloco Nossa Senhora Aparecida na frente. Se eu saio para a rua ao acordar, eu falo para Deus me proteger e que Nossa Senhora Aparecida passe na frente." E ali Deus, né, me tocando ali para estar pregando para ele a verdade, né? E eu ali calada, né? Sem falar nada e tal. Mas eu pensava, eu, ser humana, né? Eu, Franciele, fiquei pensando, e se eu falar a verdade? E se eu falar a verdade para ele e ele ficar chateado, né, e tal? Mas a gente não tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar, né, que é Deus acima de tudo, né? E que nós não estamos aqui para agradar o homem, né? E sim a Deus, né? A partir do momento que a gente começa a servir o Senhor, a gente tem que estar, sim, levando a palavra, pregando e falando as verdades para as pessoas. Não podemos se calar, né? Temos que ser corajosos e contar, né? Tudo ali que está na Bíblia para as pessoas que não têm entendimento, né? Até porque o esposo da minha mãe não sabe ler, então ele não tem entendimento algum. Ele cresceu no engano ali, né, da idolatria, né, através de seus familiares antepassados, né, foi passando de geração em geração. E aí ali eu calada, né, me calando, e ele sempre no meio da conversa falava de Nossa Senhora Aparecida. Até que em um certo momento, né, eu senti o Espírito Santo e meus irmãos, foi muito forte, foi muito tremendo. E ali as lágrimas já começaram a rolar, né? As lágrimas minhas, né? Começaram a rolar e tal. E eu ouvindo, né? O Espírito Santo falar para mim muito forte, meus irmãos, foi muito forte. E aí ali eu comecei a chorar e o Espírito Santo dizia assim: fala para ele, prega para ele, diz para ele a verdade, diz para ele que eu não estou nisso, que eu não estou nessas imagens. E eu ali chorando, chorando, e ele olhando para mim sem entender porque eu estava chorando, né? E aí, eu contando aqui, eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo. Eita, glórias, aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tudo para tua honra e glória. E aí, ali eu chorando, comecei a pedir perdão a Deus, né? Comecei a falar: Senhor, me perdoe por não ter dito a verdade, por não ter pregado a verdade para ele. Me perdoe, Senhor, me perdoe. Eu sou humana, eu sou falha, Senhor. Me perdoe, eu sou sua serva, Senhor. Me usa, Senhor, que aqui eu fale tudo que venha de ti, ó Pai. E ali eu comecei a pedir perdão e falar com Deus e as lágrimas rolavam, né? E ali o Espírito Santo se moveu, fui tomada pelo Espírito Santo, foi tão forte, foi tão tremendo, meus irmãos. E ali eu me levantei, né? E o Espírito Santo me usando, aí eu comecei a falar, eu não, né? O Espírito Santo, porque ele não era mais eu, e sim o Espírito Santo em mim, começou a dizer assim: assim diz o Senhor. Eu sou o teu Deus, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Essas imagens nada pode fazer por você. Essa imagem, ela não fala, ela não anda, ela não respira. Tem olhos, mas não enxerga. Tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Essas imagens são feitas por mãos humanas, elas não têm poder para nada. Eu não estou nessas coisas. E ali o Espírito Santo me usando tremendamente, né? Aí minha mãe lá do quarto saiu, veio também, ouvi ali a palavra, eu sendo usada. Minha mãe também começou a chorar, o esposo dela ali começou a se emocionar. E tipo, eu não, em nenhum momento ali, eu falei assim, ó, pegue as suas imagens e jogue no lixo. Ele, meus irmãos, eu ali, sendo usada ainda, ele se levantou da cadeira que estava, entrou no quarto, pegou todas as imagens e jogou no lixo.
E eu ali ainda sendo usada, falando, né, das passagens bíblicas. É que eu não vou lembrar muitas coisas, que foi muito forte, muito tremendo, e foram muitas palavras ditas ali, né, pelo Espírito Santo. Mas eu venho aqui contar para edificar a vida dos irmãos. E ali depois, já sendo eu, né, não era mais o Espírito Santo, sentei, sequei minhas lágrimas, né, abri a Bíblia e comecei a ler as passagens, né, da idolatria para ele. E ali ele teve entendimento também que ele não poderia ter imagem na casa dele, também não poderia ter imagens ali de Jesus, que também não era Jesus, não é? Ali é coisas que as pessoas fazem para dizer que é Jesus, mas não é Jesus. E aí ele vê no relógio dele e disse, então também vou pegar aquele relógio, vou jogar no lixo, porque isso também não vai agradar a Deus. Se as imagens não agradam, o relógio com Jesus também não agrada, porque até ali não é Jesus, não é? Aí eu disse para ele isso mesmo. Aí ele foi lá, se levantou, pegou o relógio, quebrou e jogou no lixo. E ele, ali, no exato momento que jogou no lixo, ele começou a pedir perdão para Deus, porque ele não tinha nunca ouvido a palavra, né, sobre idolatria, nunca tinha ouvido alguém falar para ele sobre essas coisas. Ele pediu perdão a Deus, desculpas por ter colocado dentro da casa dele aquelas idolatrias, aquelas imagens, e ele disse que nunca mais ia colocar dentro de sua casa. E hoje, meus irmãos, eu testifico disso. Eu falo com ele nos áudios, aí sempre ele fala: Jesus na frente, Deus nos proteja. E, tipo, não fala mais de Nossa Senhora Aparecida de imagem alguma. Realmente, ele se libertou. E ali foi o Espírito Santo que tocou na vida dele, libertou ele, né? Foi liberto pelo Espírito Santo. Oh, glórias, aleluias. Santo, santo és tu, Senhor. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por usar teus servos, tuas servas aqui na terra, ó Pai, para estar levando a palavra, Senhor, para estar levando, Senhor, a verdade, Senhor, e libertando as pessoas do engano, ó glórias, aleluias, aleluias, ó Pai. E ali ele foi liberto para a honra e glória do Senhor. E aí, na madrugada de domingo ainda, eu fui dormir, né, meus irmãos? Dormi e tive um sonho na madrugada. Para terminar aqui o testemunho, né? Tive um sonho na madrugada. E no meu sonho eu vi um livro muito, mas muito gigante nesse sonho. E aí eu ouvi uma voz, né, que dizia assim, que os 7 selos iriam se abrir, mas o primeiro já estava aberto. E aí eu acordei e até comentei com meu esposo que eu sonhei com um livro sobre 7 selos, né? Que todos seriam abertos, mas que o primeiro já se foi aberto, já está aberto, né? Assim no meu sonho, né? E aí eu termino aqui esse testemunho para glorificar o nome do Senhor.